Boa tarde a todos. Estou aqui com o Rodrigo, né, o nosso representante aí do corpo diretivo, para a apresentação das pautas e alguns breves recados e informações que a gente tem para passar para vocês, que seria a nossa reunião desse mês, que está sendo de forma virtual, né? O vídeo ele vai ser as informações e a apresentação das pautas, e depois teremos duas votações, que são as pautas que estão presentes nessa reunião. Então, o primeiro item que a gente vai falar como informação é a respeito de como está a auditoria. A auditoria, todos sabem que ela foi feita, né, a primeira fase, ela foi nos apresentada e ela foi apresentada também ao antigo síndico e à antiga administradora casa. Eles tinham um prazo para responder, porém, devido a essa pandemia, eles responderam no e-mail que achavam melhor, pediram, na verdade, um prazo de 20 dias, a partir do recebimento do e-mail, para poder se ter essa reunião, né? Além do prazo que havia se estabelecido no início, que era de 15 dias. Então, dessa forma, a gente aguarda, a gente aceitou por entender que a situação é justa, então, dessa forma, a gente aguarda esses 20 dias. A gente vai disponibilizar para vocês, acredito eu que através da nossa plataforma mesmo, no aplicativo e no site, a auditoria, tá? A apresentação que foi nos dada como auditoria. Porque uma vez que já apresentamos as partes e já temos uma prévia de quando será a reunião, nós podemos abrir isso aí para os condôminos. O Rodrigão quer adicionar alguma coisa na informação? Não, Diegão, acho que você explicou com bastante propriedade. Boa tarde, pessoal. É, é só salientar que esses prazos não foram determinados por nós, né? A gente gostaria que isso fosse resolvido o mais breve possível, mas tem todo um, um processo que tem que ser seguido, processo legal, né? Só para o pessoal que está meio impaciente com os resultados, para aguardarem um pouquinho mais, que eles virão. É isso. Ótimo. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao item 2 das nossas informações, que é a respeito do dinheiro da manutenção predial. Tá? O primeiro mês foi recolhido R$ 300 e depois a gente conseguiu aprovar na última reunião, ou na penúltima, se eu não estou enganado, o valor de acréscimo de, em vez de ser 300, ser 500. Então, acumulou-se 2 meses, R$ 800, e esse dinheiro foi gasto em troca de lâmpadas e sensores dos blocos e apartamentos. Compramos algumas lâmpadas aí sobressalentes, né? Estamos trocando, estamos instalando lâmpadas de LED com 2 anos de garantia, por acreditar que, mesmo sendo um valor um pouco mais alto, a durabilidade e até mesmo pela garantia acaba sendo maior. E trocamos também os sensores. Então, foi gasto um valor bem próximo de R$ 800. Isso vai estar na nossa próxima prestação de contas, que é disponibilizada todo mês no aplicativo, junto com a nota e etc. E esse gasto, ele foi hiper necessário, né, Diegão? Porque houve um acúmulo aí de manutenção a ser feita devido à falta de caixa, né, que a gente teve e agora possibilitou, uma vez tudo zerado, graças a Deus, possibilitou a gente fazer tudo em dia. Graças a Deus vai estar tudo em ordem. Inclusive, se alguém tem alguma lâmpada queimada aí no seu bloco, no seu hall, que ainda não me avisou, nós temos essas lâmpadas, ainda temos alguns sensores, por favor me avise, tá? Ou no grupo, ou no particular, tanto faz, que a gente solicita a troca para o senhor Renato. Boa. O terceiro item das informações é sobre a proibição e o uso das áreas comuns e os prestadores externos ao condomínio. Saiu um decreto segunda-feira dando maior respaldo legal para esse tipo de ação de condomínios. A gente entende que é necessário essa restrição das áreas comuns e do parquinho principalmente,
eu fico extremamente feliz e satisfeito que, na sua maioria dos casos, assim, no dia a dia, isso tem funcionado muito bem. E lembrando que obras somente emergenciais e estruturais que sejam estritamente necessárias, tá? Então, nada além disso está permitido. As entregas continuam sendo feitas na portaria. Os prestadores externos que têm autorização para entrar são os técnicos de TV e técnicos de internet, que costumam hoje em dia ser o mesmo, né? Mas esses estão disponíveis para entrar. A gente sabe, muita gente depende da internet para manter as atividades em casa e uma diversão também, etc. A gente entende que sim, mas a gente solicita, sim, agora que o município está pedindo o uso de máscara, que esses prestadores, se possível, usem máscaras. Eles já acabam fazendo isso no dia a dia de trabalho deles. A gente percebe que sim, mas a gente pede para reforçar com eles quem for atendê-los aí, tá bom? Se o Rodrigo quiser complementar alguma coisa, por favor. Ô, Diegão, eu só parabenizar os condôminos aí que têm respeitado a interdição das áreas comuns, né, cara? Isso aí foi bem bacana. O pessoal está bem consciente aí, a coisa não está brincadeira. Quem está assistindo aí os noticiários aqui no condomínio, nós temos bastante representantes na área da saúde e todo mundo sabe o que realmente, de fato, está acontecendo aí fora e a coisa realmente não está para brincadeira. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Sem dúvida. O quarto item é sobre o recolhimento do INSS da gratificação do síndico, que até então não estava sendo feito. A gente começou a recolher, né? Já tem 2 meses que a gente recolhe, nos últimos 2 meses a gente recolheu, porém na gestão passada isso não foi recolhido. Isso deve ser recolhido e a gente tem essa dívida. Não vou entrar aqui no mérito por que não foi recolhido, pode ter sido por falta de instrução, pode ter sido por decisão, a gente não deve entrar nesse mérito, mas o fato é que temos essa dívida para pagar. E isso já só não veio ainda como custo para a gente trazer aqui, foi porque os contadores da nossa administradora estão fazendo esse cálculo certinho, a forma de pagamento, que eu acredito que não seja possível parcelar, mas está se havendo uma apuração do valor exato para a gente poder recolher isso. Então, é um custo aí que a gente herdou e vamos ter que pagá-lo. É verdade, Diegão, e é bom, cara, lembrar que nós não tínhamos conhecimento a respeito dessa não tributação, desse não recolhimento, na verdade, né? E nós viemos a ter esse conhecimento através da nova administradora e que os motivos disso não estar sendo recolhido, a auditoria vai esclarecer aí para a gente. É um fato, a gente tem que pagar, é uma obrigação e foi aprovado em última reunião o rateio desses valores. Vamos seguir aqui. Agora nós, de fato, entramos nas pautas da reunião. A primeira pauta diz respeito ao salário do síndico. Por que da gratificação? Por que estamos trazendo isso em pauta? Porque nós não temos a pauta dessa reunião. A gente sabe que isso foi aprovado, mas não existe uma pauta, não temos registro de ata, não temos nada a respeito disso, de modo que precisamos nos regulamentar da forma que a gente vem fazendo gradualmente. São muitos itens, são muitas coisas, a gente vai trazendo gradualmente de acordo com o tempo for passando, mas o fato é que não temos não temos muitas atas registradas, não temos documentação, então, de fato, a gente vai ter que trazer alguns temas que já foram discutidos anteriormente, que já foram aprovados ou não, por falta de documentação necessária aos itens. E esse é um item que a gente precisa fazer isso. Hoje a gratificação do síndico é de um salário mínimo e vocês vão votar aí se são a favor de manter essa gratificação em um salário mínimo ou o mínimo é a isenção do condomínio. Se o Rodrigo tiver alguma coisa para acrescentar, por favor. Olha, Diegão, eu não vejo muito sentido eu cobrar alguma coisa do síndico se ele não estiver recebendo por isso. Eu acho fundamental que o síndico seja remunerado.
É lógico que isso já foi aprovado anteriormente, e, infelizmente, nós não temos a ata, como você bem disse aí, bem como outras atas nós não temos, ninguém sabe onde foi parar ou se ela existiu um dia, e a gente precisa realmente documentar isso para que a gente possa seguir o curso aí do condomínio, que graças a Deus está indo cada dia melhor, né? E eu acho fundamental que a gente aprove esse item aí para que a gente consiga tá caminhando de uma forma bacana aí. Tá certo, Rodrigo. Eu acho que fica complicado eu próprio tecer comentários sobre esse tipo de assunto, que fica parecendo que eu estou querendo legislar em causa própria. Mas eu votei na época a favor de uma gratificação ao síndico. Eu posso não ser síndico daqui a um ano, e eu acho justo e eu acho necessário algum tipo de gratificação, porque o trabalho realmente, não vou dizer que é difícil, mas realmente demanda tempo, demanda paciência, e eu acho nada mais justo que se tem uma gratificação. Então vamos para a próxima pauta, que é plantas na janela. Foi um pedido de vários moradores, acredito que isso também deve ter chegado para membros do corpo diretivo, Rodrigo. Chegou sim, é É, uma solicitação de alguns moradores a utilização da janela do primeiro andar. É bom deixar claro que é do primeiro andar de solo, não tem nenhum apartamento embaixo, que tem alguns blocos, eu se eu não me engano o 11, o 8, que tem o primeiro andar, mas tem o subsolo. Esses apartamentos, eles não podem colocar nada na janela, porque alguma coisa pode cair na janela do vizinho, né? Em cima do telhado da área privativa dele, ou o que quer que seja. Então, é bom deixar claro que é apenas para os apartamentos de solo, aqueles que têm realmente contato com o solo. muito bem colocado, é bom salientar isso, que é os apartamentos que não têm outros abaixo de si, né? A principal É, motivação disso ser proibido em outros andares é justamente pelo risco de queda, de machucar alguém, de danificar algum telhado de um vizinho, né? Se for cair numa área privativa, né? Esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso é comum aí. Agora, no solo, não tem esse problema, então é por isso que a gente está trazendo aqui para votação. E e é bom espero deixar que. claro. Desculpa, Diegão, Pode falar, meu amigo. é só deixar claro que é, apenas plantas, nenhum outro tipo de objeto, nem roupa, nem nada, nem vasilha de cozinha, absolutamente nada. Apenas plantas que necessitam de luz solar para poder sobreviver, né? Exatamente. Eu, particularmente, não vejo problema, mas a decisão tem que ser da maioria, então a gente traz em pauta para não ficar decisões unilaterais, tá? Então, assim, a gente se encerra. Eu só queria, antes de encerrar, de bater o martelo, Rodrigão, eu falar um pouquinho sobre as reclamações e etc. que vem acontecendo. Existiu um aumento drástico no número de reclamações, porque a gente sabe que nesses períodos de quarentena acaba se ficando mais em casa, né? Então se incomoda e incomoda mais, né? Então dessa forma a gente acaba tendo um aumento aí de reclamações e etc. O que a gente queria pedir sempre é a questão do bom senso, né? A gente tem que ter em mente que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do nosso vizinho, né? A gente precisa ter em mente também que alguns barulhos acabam sendo inerentes, né, na vida de um apartamento, de casas verticais, né? Isso acaba sendo um problema inato, assim. Então, a gente tem que ter tanto o bom senso de não extrapolar, quanto o bom senso de ser consciente com algumas coisas que acabam acontecendo mesmo, né? Seu vizinho ele vai ligar um liquidificador, ele vai usar um secador de cabelo, né? Essas coisas acontecem. Agora a gente sempre pede o bom senso de fazer no horário que incomode menos, esse tipo de coisa, né? O Rodrigão, se quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido. Não tem como, Diegão, a gente privar as pessoas de usarem as coisas do cotidiano, né? Igual você bem disse aí, um secador de cabelo, um liquidificador e tal. E a gente lembrar que estamos morando em um condomínio, né?
Nós não temos isolamento acústico nenhum por nenhum lado. Tá aí o barulho do trem que prova isso aí pra gente, né, Diegão? E Exatamente. quem tem vizinho em cima ou do lado sabe muito bem o que é isso. Então, quem está em cima tem que preocupar em não incomodar quem está embaixo. Você pular no seu apartamento vai incomodar quem está embaixo, não há necessidade disso. Em caso de reuniões com mais pessoas na sua unidade, que seja um volume moderado. Lembrando que o excesso de ruído ele não tem horário por lei, não tem que ser depois das 10 horas da noite. Não existe isso, né? A lei, não existe essa lei do silêncio, né? O que existe é uma quantidade e um volume de áudio que não pode entrar na sua casa proveniente de seu vizinho, né? de um ruído externo provocado por outras pessoas fora da sua unidade. Isso não tem horário. Pode ser 1 hora da tarde, pode ser 8 da manhã, pode ser 6 horas da tarde ou 10 horas da noite. 10 horas da noite é porque, como o silêncio é um pouco maior, aliás, é bem maior, né? Qualquer ruído ele é muito mais perceptível, né? E incomoda muito mais depois desse horário. É por isso que se fala depois das 10 horas da noite, né? Mas isso não existe um horário estipulado para isso. Exatamente. Olha o trem. Ô, pessoal, então a gente, aproveitando a passagem do trem, a gente dá por encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado.